Para você, quais foram assim, os principais benefícios que o Vila tirou nessa vitória de ontem sobre a Aparecidense? A gente já esperava que o Vila vencesse a Aparecidense, era um resultado absolutamente natural. Mas assim, o que que foi o saldo positivo para você, que o Vila tirou desse jogo de ontem? Para mim, Gerli, é a força do elenco. Acho que o melhor que a gente pode observar desse jogo é a força do elenco do Vila, que ainda é um elenco muito enxuto, precisa de muitas peças, mas o Vila se mostra um time forte que, claro, a Presidência é um adversário, acho que dos mais frágeis. Talvez a gente vai ter essa fragilidade como adversário somente ali contra o Centro-Oeste. Acredito até que a Presidência hoje é um time pior que o do Centro-Oeste em campo. Mas ainda assim, o Vila mostrou muita maturidade de elenco. Teve alguma dificuldade de entrosamento, mas isso logo foi resolvido. Então, eu vi uma força de elenco muito grande. O Enzo entra muito bem, Rian entra muito bem, o Rainer, que substitui o Elias ali por conta da lesão, entra muito bem. Então, o elenco do Vila tem se mostrado o ponto positivo, não só da partida de ontem, mas de todo o campeonato. E para você, Ana, o que é que o Vila teve de saldo ontem nesse jogo contra a equipe da Aparecidense lá no Oba? O elenco, Gerli. O Vila mostrou ali alguns jogadores que nós nem considerávamos que poderiam render e renderam. O Enzo, eu não tinha esperança no Enzo. Eu acho que eu até falei isso no debate ontem cedo. Mas o Enzo jogou muito bem. O Rian, ahn, o Rainer a gente já esperava, já sabíamos. O Anderson Jesus fez uma partida consistente, na minha opinião. As falhas da zaga foram ali na conta do Everton, então eu desconto da questão do Anderson. Eu tiro desse jogo contra a Aparecidense os ganhos do Humberto Louser para a temporada. Gader, o Vila ontem utilizou vários jogadores que não vinham sendo titulares, né, no início, depois alguns titulares voltaram ao time no transcorrer do segundo tempo, mas venceu bem a equipe da Aparecidense. Mas para você, o que é que foi o grande benefício, vamos dizer assim, os grandes frutos colhidos pelo Humberto Loser nessa escolha e neste resultado? Eu sigo os relatores aqui com relação ao aproveitamento do elenco. Tá? Você viu ali o Enzo com uma participação muito interessante no jogo. O Rian também fazendo um bom jogo, cara. Fez uma partida muito legal ali pelo lado direito. Então você tinha um time todo coeso, mesmo com muitas mudanças. Você mostra um time entrosado, um time que consegue jogar junto, que tenha um planejamento ofensivo. Usou muito o lado direito, bastante cruzamentos vindos por ali. E é um time que funciona mesmo quando está mesclado. Então, ele tira bastante a possibilidade de poder aproveitar mais esse elenco e até mesmo confiança em algumas peças que costumam ser reservas, como, por exemplo, o Rian e o Enzo. Estamos aqui com 91 likes até agora, nós vamos chegar no 100, né, torcedor? Ainda durante essa participação do Vila, ainda durante o bloco do Vila, eu tenho confiança que nós vamos chegar aos 100 likes. Deixa o seu like, é maneira de você dizer para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. E se você gosta, o YouTube ele quer que o pessoal fique aqui no YouTube. Então ele vai e recomenda para mais gente que também possa acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu também vou nessa linha de vocês. Ele ganhou algumas opções interessantes. O Enzo, por exemplo, é uma opção que ele tem mais confiança para colocar agora. O Rian, para mim, das novidades, foi o que melhor aproveitou. Ele sabe que pode contar, um jogador que chuta muito bem de fora da área, bate muito bem na bola, um cara importante nesse tipo de situação. E time tem que ter elenco, cara. Se você pegar 11 caras de Série A e só eles, e colocar na Série B com 11 reservas sem qualidade, em algum momento o time não aguenta a Série B, porque é uma competição de 38 rodadas, você joga terça, você viaja lá para Maceió, joga no sábado, você atravessa o país, vai lá em Curitiba e joga na terça-feira. Esse ano não tem Curitiba, mas tem Caxias do Sul, por exemplo. Aí você vem, joga 2 jogos em casa, sai, vai lá em São Paulo, volta, vai em Minas, volta. Então, assim, é frenética a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se você não tiver elenco, se você não tiver ali 16, 17 bons jogadores,
caras que aguentam a competição, você sofre. E eu gostei do desempenho do Vila, gostei aí da resposta que o Vila deu nesse jogo, nessas opções, e acho que o Vila saiu, o elenco do Vila, quando terminou o jogo, o Loser, talvez o Loser ele está no dia a dia, ele tem uma proximidade muito maior com esse elenco, mas o torcedor do Vila, quando terminou o jogo, ele terminou o jogo com mais confiança no elenco do que ele começou. Vamos dizer assim, o elenco conquistou a confiança do treinador de alguma maneira. E a galera aqui, ó, obrigado vocês, já batemos aí 101. Pronto, já está aí desafio feito, desafio realizado. Obrigado aí ao torcedor colorado e ao torcedor de todos os clubes que deixaram o like aí pra gente. Foi o que eu vi. Só que agora vem o clássico, né, Aurélio? E o futebol, ele é implacável. O futebol é um dos esportes mais implacáveis que existe em relação a resultado e humor. Por exemplo, esse jogo contra o Atlético, se o Vila vence, que maravilha, 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Se o Vila perde, você vai escutar e eu tenho certeza que alguém vai falar, ou alguns, ou vários falarão. No dia que pegou o primeiro desafio mais forte, não deu conta de ganhar. Porque é assim que funciona o futebol, né? Então, para você, Aurélio, qual que é a importância para o Vila? Eu nem vou falar da importância matemática, porque ele vale 3 pontos, o Vila já está classificado, o resultado para o Vila não vai fazer com que o Vila se classifique ou deixe de classificar. Para mim, o resultado é secundário, mas a vitória é importante. Qual que é a importância desse jogo contra o Atlético, o primeiro clássico do Vila no ano, para a sequência do trabalho do Humberto Loser, do elenco e do Vila Nova como instituição de um modo geral? Microfone. Voltou. Acho que o principal beneficiado, o que pode ter o maior problema para mim é o Loser. Porque, querendo ou não, esse é o principal teste do Vila nesse ano, depois de uma Série B que o Loser, na teoria, não conseguiu trazer resultados. Então, a gente entende que é o primeiro jogo do Loser contra um time de Série B. É o primeiro jogo desse ano do Loser contra um time de Série B. Então, acho que para a continuidade do trabalho do Loser, uma continuidade no sentido de tranquilidade, é o jogo principal. Eu acho até que talvez, se tiver algum problema, ele vença lá o Goiás no outro clássico, ele possa até recuperar um pouco da tranquilidade. Mas um revés nesse jogo contra o Atlético vai gerar uma semana de muita instabilidade para o Loser. Até no meio das vendas, a gente tem um jargão que diz que vendedor não tem passado. E o técnico de futebol, o jogador de futebol também da mesma forma. Ele tem o passado ali para ser contratado, mas a partir do momento que ele pisa dentro do time, a vitória de ontem já não serve se a vitória de amanhã não vier. Então, ele, para mim, é o maior beneficiado, ou que pode ter o maior problema vai ser o Loser. Mas, acima de tudo, vencer o Atlético domingo é uma consolidação de um bom início de trabalho. É uma consolidação de que o Vila tem um time muito competitivo, não só para o Goiano, mas para o ano todo. Então, eu espero muito que o Vila vá para buscar essa vitória dentro de casa. Já temos mais de 2.000 ingressos vendidos, fora os check-ins do sócio-torcedor. Então, promessa de casa entupida no Oba. Então, é o Loser o principal agente desse jogo, não tenho dúvida. O Aurélio lembrou aí, né, vamos dizer assim, desse mantra dos vendedores, né, e o jornalista também tem um, né, que assim, você é do tamanho da sua última matéria, né, e isso é pesado se você for refletir sobre ela. E isso no futebol se aplica a todo momento, né. Gader, o Vila até agora muito bem no campeonato, são 4 jogos, 4 vitórias, 11 gols marcados. O Vila tem uma média de quase 3 gols por jogo. O único jogo que o Vila não fez 3 gols foi contra a Abecate. Depois fez 3 na Anapolina, fez 3 no Anápolis, fez 3 na Aparecidense. Então, assim, uma média de gol muito alta mesmo. Vai dar o quê?
11 dividido por 4, acho que vai dar 3,75, 2,75, se eu não estiver enganado. Acho que é essa mesma a conta. É absurda a média, para você for pensar. Só que tem um clássico pela frente. E clássico é um jogo que tem um pós-jogo muito mais, ele ressona muito mais, né, o pós-jogo do que outro jogo.